Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 61 do podcast Outra Visão. Eu sou Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. A nossa entrevistada é artista plástica e empreendedora nata. Autêntica e criativa, ela foi uma das idealizadoras de um dos mais bem-sucedidos coletivos de artistas e designers no Brasil, o Coletivo Amor de Madre, cuja ideia nasceu em meados dos anos 2000, nos corredores da FAAP em São Paulo, e posteriormente conquistou o mundo. Durante a nossa conversa, ela contou em detalhes os bastidores de como nasceu o Coletivo Amor de Madre, relembrou os projetos, viagens e exposições em Dubai, nos Emirados Árabes e em Pequim, na China. Falou sobre a Can City, projeto com designers que construíram móveis utilizando o alumínio extraído de latinhas de cerveja, e revelou como foi o processo de encerramento do coletivo. Sempre em busca da inovação, a nossa entrevistada levou sua experiência no mundo das artes plásticas e design para a biotecnologia. Nesta entrevista, ela falou sobre o seu atual momento em que lidera uma startup de biotecnologia, a Fawn Life, que apresenta soluções simples e de baixo custo para despoluir as águas dos mares e rios. Ela também deu uma prévia sobre a parceria com a empresa Oca Biotecnologia, que cria bioembalagens que podem ir ao forno, ser descartadas nas composteiras e também são comestíveis. É incrível! E é com muita alegria que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, Olívia Yassudo Faria, a Olívia do Coletivo Amor de Madre e da Fawn Life, a irmã da Ágata, a mãe do Pedroca e da Nikita, que eu sei tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Olívia Yassudo Faria. Tudo bem com você, Olívia? Tudo ótimo, lindão. Como você tá, Paulão querido?
Muito bem, Olivia. Olivia, seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Olivia, para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 20 de abril de 2021. Eu estou falando de São Paulo desde 20 de abril de 2020, na verdade, porque a gente não pode sair de casa. Nossa, é verdade. Já completando um ano aí de um pouquinho mais até de um ano aqui de pandemia, porque aqui em Belo Horizonte desde o dia 18 de março. E aí para você foi a partir de abril de. Eu acho que foi 24 de março, mas eu já estava em casa porque minha pequena tinha ficado doente. Mas é só uma brincadeira, porque eu estou falando de São Paulo, eu amo São Paulo, sou daqui, mas eu queria mesmo era estar viajando agora. Então, mas vamos viajar aqui no podcast Outra Visão, que você vai relembrar algumas histórias das suas viagens pelo Brasil e pelo mundo, tá bom? Vamos sim, lindão. Olivia, eu quero também começar aqui a nossa conversa, você compartilhando comigo aqui com nossos ouvintes a história sobre o nascimento do coletivo Amor de Madre, que eu sei que começou lá na FAAP, Faculdades Armando Álvares Penteado, onde você estudou, e de lá esse projeto do coletivo Amor de Madre foi para o mundo. Me conta um pouco sobre esse ponto de encontro aí que vocês criaram lá na FAAP, me conta que ano que foi isso, o que você pode relembrar para a gente? Olha, não lembro muito bem o ano, eu acho que foi 2006, realmente não tenho uma memória falha com calendário, assim, mas na faculdade, entre meu grupo de amigos, estava eu, o Amauri, que é o amor da minha vida, meu irmão, e a Naná também, minha irmã. Eu falo que ela não era meu braço direito, era de esquerdo, pernas e braços. A gente estudou junto na FAAP, e quando a gente estava na faculdade, no começo da faculdade, teve uma espécie de concurso, uma apresentação ali de trabalhos de artes, onde todo mundo se inscreveu para fazer o seu trabalho numa área da faculdade. A gente estava começando e a gente queria participar também. O tema daquele ano era como viver junto, numa discussão ali de bates. E a gente ficou enlouquecido, porque a gente adorava falar sobre isso. Essa era uma questão muito da nossa vida, né? Sobre como viver junto, as nossas diferenças, as nossas similaridades, o que fazia a gente ficar próximo um do outro, essas questões de pertencimento, né? A gente sempre quer fazer parte. E a gente queria fazer parte daquele projeto também. E começamos a pensar como que a gente poderia participar, e uma das coisas que a gente levou em consideração foi encontrar um lugar que fosse pouco popular, para que a gente tivesse uma oportunidade de fato de ganhar esse espaço. E acabamos escolhendo uma área que ficava num corredor, e na época, quando a gente estava medindo, o Amaury já comentou que era do tamanho da sala dele. E daí que surgiu essa primeira ideia de levar a sala da casa dele para a faculdade. Então, levamos toda a sala da casa dele para a faculdade, e durante uma semana a gente ficou sentado nessa sala, que era a sala da casa dele, no meio do corredor. E a nossa proposta ali era não propor nada. Então, a gente não via nem como a gente poderia propor alguma coisa. A gente tinha acabado de chegar, né? O que a gente queria realmente era oferecer ali um espaço de troca. E não tem o que a gente precisa para poder começar a trocar, né? O que gera, promove esse diálogo? E a gente identificou que era um espaço gostoso para sentar, né, naquele momento, e era o que a gente estava oferecendo ali. Aí no primeiro dia, já de cara, as pessoas foram chegando, né? Foi um pouco daquele estranhamento. Aí no segundo dia o negócio já estava bombando. Já tinha tanta gente que até o pessoal da Casa do Pão de Queijo, ali, que era a lanchonete da FAAP, acabou oferecendo para a gente um patrocínio. Eles davam para a gente pão de queijo e ficava uma pessoa ali tirando notas na nossa sala para quem quisesse um cafezinho, para que eles pudessem continuar o serviço deles, porque o ponto de encontro que antes era a lanchonete, e um dia ela já teve uma diminuição de pessoas por conta da nossa sala. Olha. E foi um trabalho assim maravilhoso, assim, muito simples, muito verdadeiro,
e que deixou muito claro o quanto a gente se dava bem, o quanto a gente tinha para trocar e a vontade que a gente tinha de seguir isso, né? E no desenvolvimento do nosso trabalho dentro da arte. Aí, obviamente, a gente foi desenvolvendo outras coisas, tá? Eu acabei saindo da faculdade mais cedo, não fiz o último ano, engravidei, fui ter meu Qual que era o filho. curso? Só para a gente registrar, Olivia. Era artes plásticas. E aí, na época, eu engravidei, tive meu filho, e aí as coisas mudaram, sabe? Não tinha mais essa vontade de sentar na aula, voltar. Eu até brincava com os meus amigos que eu tinha feito uma obra de arte muito melhor, então não via mais sentido nas outras. E aí disso veio também, né, todas essas questões relacionadas ao amor materno, né, que deixa isso, torna tudo possível, né? E essa confiança que a mãe tem no filho, que deposita, essa estrutura que uma mãe pode dar para um filho, e quanto a gente via isso dentro do mercado de arte, que precisava ser verdadeiro também, né? O artista coloca o filho dele no mundo, ele acredita ali no trabalho dele como tal, tem essa mesma relação. E, bom, fomos questionando, né, o mercado de arte, como ele era, qual era a relevância, como que a gente poderia trazer arte nos pequenos objetos, no cotidiano. E aí foi indo, daí nasceu o Coletivo Amor de Madre, que nasceu em 2009, primeiro na garagem da casa da mãe da Naná, onde a gente ficava nessa discussão ali na garagem. Começamos a desenvolver produtos, ideais de como a gente levaria o negócio. Em outubro de 2009, abrimos a loja. E no ano seguinte, em novembro de 2010, abrimos a galeria de design, né, essa discussão design-arte. E no ano seguinte, a gente já entrou no mercado internacional participando de feiras de arte e design, que aí que realmente deslanchou e a gente foi descobrindo os nossos interesses, né? E o mais maravilhoso para a gente, dentro dessa realidade de ser rapidamente absorvido pelo mercado internacional, passava pelo fato de que todo mundo falava que não ia dar certo, né? Isso é um clássico do empreendedorismo, né? Não vai dar certo. E aí cada hora é uma coisa que não vai dar certo. E uma das coisas que todo mundo pisou para a gente que não ia dar certo era o nosso nome, que para mim é o nome mais lindo do mundo, né? Porque tem as coisas mais importantes, o coletivo, o amor e a mãe. Mas todo mundo falava, ninguém vai falar o nome inteiro. Todo mundo falava, ninguém vai lembrar. Todo mundo lembra até hoje. Não vão conseguir internacionalizar nunca. Imagina, a gente rodou todos os continentes, literalmente, né? A gente fez exposição em todos os continentes e o nome... todo mundo falava perfeitamente. E o nome, a inspiração do nome foi sua? Você que sugeriu o nome? Como é que foi esse nascimento do nome? O nascimento ele foi um agrupado de coisas, como tudo que a gente fez lá. Uma das pessoas que fez parte do nascimento do Amor de Madre era o meu sócio, na época, o Ivan, que também tinha essa relação com o Amor de Madre, isso era muito próximo do trabalho dele também. Ele tinha trabalhado com essas questões relacionadas ao amor materno, só que a gente queria trazer essa relação maior, sair dessa relação, laço mãe e filho ali no restrito da palavra, né? Ampliar. E aí, bom, de toda essa troca nasceu. O Coletivo Amor de Madre, em tudo, ele sempre foi uma coisa coletiva, ele sempre foi colaborativo. Isso a gente trazia até no logo, né? Essa coisa da construção, um pouco. O logo ele era uma série de tijolos, né? Que iam se levantando, todos eles de formas diferentes, em direções diferentes, de cores diferentes, mas que unidos eles criavam essa unidade. Olivia, e vocês tiveram uma galeria num endereço super assim, super legal em São Paulo, ali na Rua Estados Unidos, né, pertinho da Rebouças, com grande visibilidade ali. Como é que foi esse momento do Coletivo Amor de Madre com o espaço de vocês da galeria?
Foi a partir desse espaço também que você ganhou essa penetração internacional que você desejava, você e o grupo de pessoas? Olha, eu tenho certeza que estar ali nos jardins faz uma diferença, né? Infelizmente, ainda existe uma relação, e naquela época tinha ainda mais, assim, elitista do espaço, mas é engraçado que, assim, a gente começou a chamar atenção quando a gente era uma portinha nos Estados Unidos ainda, um lugar muito menor do que a gente veio a ser depois, e o que impulsionou a nossa mudança foi buscar ser acessível para deficientes físicos. Eu recebi a visita do Pazé, que é um artista plástico maravilhoso, assim, ainda na loja, e quando ele chegou, eu tinha um degrauzinho que ele não conseguia passar, né? E aquilo foi uma coisa patética, assim, eu não tinha parado para pensar nisso, né? Eu lembro que eu senti muita vergonha. Eu pensei, cara, um cara desse, maravilhoso, com um trabalho incrível, né? Que mora sozinho, que dirige, um cara tão independente, e ele chega aqui e eu que impossibilito a entrada dele. Eu fiquei com vergonha, de fato, e a partir daí que a gente começou a pensar em mudar. E aí teve a oportunidade de pegar a casa do lado. E aí, então, a gente teve esse momento de transição, e nesse momento de transição a gente ficou até um pouco espaçoso, que foi ter as duas casas, e depois a gente foi diminuindo e, de novo, nos reagrupamos em uma casa só, mas com acesso pleno. Então, nós tínhamos rampas na entrada, na saída, nós tínhamos elevador, os banheiros preparados, e isso foi guiando o nosso trabalho ainda mais em entender a nossa responsabilidade naquilo que a gente coloca no mundo. E lá na galeria vocês faziam as exposições em si e também era o local de produção das peças, das obras. Como é que era? Como é que era a dinâmica ali dentro desse espaço? Olha, a gente sempre foi muito livre, assim, na produção, né? E também trabalhando nessa ideia de colaborar com o entorno, e buscar outras parcerias. Tinha coisas que a gente produzia lá, tinha coisas que a gente produzia fora, e tinha coisas que a gente produzia, quando fala fora, em outros lugares do mundo também. Aham. Então, a gente sempre foi buscando essa entender assim o que quer ser contemporâneo, né? Como entregar coisas que o mundo estava querendo de fato, mas sem perder essa nossa essência de trabalhar sempre com muito carinho, sempre com muita intimidade. Então a gente foi buscando desenvolver coisas que elas fossem de fácil transporte. Então durante muito tempo a Uhum. gente produzia coisas flat packs, coisas que elas conseguiam atingir as dimensões de uma mala de avião, né? Então, assim, Ah, 150 centímetros até 20 quilos, você desmonta, ela chega lá, eu consigo levar isso para qualquer lugar. Então, isso era para a gente um parâmetro interessante de trabalho, produções locais. Então, a gente começou a trabalhar muito com toda essa parte de impressão 3D, né? Inclusive, nós somos pioneiros nisso aqui também no Brasil, junto com o Guto Requena, que é um designer, arquiteto maravilhoso, um dos grandes amores da minha vida também. Então, a gente sempre buscou trabalhar com as realidades locais de onde a gente estava passando também e fazer esse intercâmbio cultural com a nossa realidade. Inclusive, a gente brincava que a gente fazia um design artecnosanato, né? Que era esse artesanato tecnológico. Essa arte que era design, esse design que era arte. Então, a gente fazia esse mix de tudo. olha que legal. Olivia, e eu sei que você promoveu e conseguiu viabilizar exposições, né, do coletivo Amor de Madre em vários países, como você mesmo adiantou aí que chegou para o mundo inteiro. Mas eu sei que tiveram passagens assim importantes, assim, por exemplo, lá nos Emirados Árabes, na China também. O que você podia contar para a gente sobre essas andanças aí pelo mundo com o coletivo Amor de Madre? A gente teve situações muito maravilhosas, assim, realmente, que eu acho que muitas delas a gente sabia que era importante na hora que a gente estava vivendo, mas hoje em dia, pensando, é, eu vejo que era importante mesmo, assim, pelo menos para mim. E para o mercado, que é um mercado pequeno, mas que tinha sua relevância, né?
tem a sua relevância. O Dubai, obviamente, para mim, é um lugar muito importante, porque foi o primeiro lugar que abriu as portas para a gente, e era um lugar que eu sonhava em ir trabalhar, porque eu sempre pensei, gente, esse pessoal lá no meio do deserto levantou tudo isso, essa galera acredita, sabe, em inovação. Né? Então, eu tinha essa ideia de que Dubai ia me receber bem. Né? E me recebeu maravilhosamente bem. A gente foi para Dubai durante 6 anos consecutivos, representando o Brasil na área do design lá. A gente, inclusive, eu acho que a gente fez parte, eu acredito que o Coletivo Amor de Madeira fez parte da história do design de Dubai também, porque nós tivemos presentes em todas as grandes ações que aconteceram de design na região durante esse período, inclusive em Dubai, depois lançaram um bairro de design, um distrito de design, do qual nós fomos o representante da América Latina, convidados para estarem presentes lá e mostrarem o seu trabalho. Então, para a gente foi muito maravilhosa essa oportunidade e que abriu muitos outros caminhos para a gente, né? Inclusive, nós chegamos a participar de um evento na China, junto com o pessoal de Dubai, né? Nos relacionando com o governo de Dubai. Então, é um lugar para mim que faz parte da minha história. Para mim, era casa também. E lá em Dubai, só para entender, vocês participaram assim de eventos, de exposições, ou chegaram a também se estabelecer em uma galeria lá? Me explica como é que eram essas participações nos eventos lá em Dubai. Eram em eventos específicos? Porque eu sei que até o Sheik, né, já viu obras do coletivo Amor de Madre, né? A sua irmã, que já participou aqui do podcast, já contou um pouco de umas histórias. Viu, pessoal? A Olivia, a irmã da Ágata, que já participou aqui do podcast e contou um pouquinho das passagens lá por Dubai. Mas me conta, como é que era essa presença de vocês lá em Dubai, assim, mais especificamente? Olha, eu acho que a gente sempre... A gente era um time de carinho e amor, assim. A gente sempre foi uma turma muito disposta a fazer as coisas acontecer, muito agradecida com tudo que estava acontecendo, e a gente colocou isso para as pessoas que receberam a gente. Então, quando a gente foi convidado pela primeira vez para Dubai, quem fez o convite foi o Cyril Zamit, que era o diretor da feira. Primeira coisa que aconteceu foi que eu desci a escada correndo e contei, gente, recebi um e-mail, a gente foi convidado. E todo mundo começou a sonhar com aquilo e fazer a mala. E aí depois que eu me liguei, mas peraí, como que a gente vai todo mundo para lá? Não dá para pagar a passagem de todo mundo. E aí eu liguei para o cara da feira e falei, cara, então eu preciso falar com você, olha, a gente aqui é meio familiar e todo mundo quer ir. Né? A gente precisa arranjar alguma coisa para fazer aí para que a gente possa ir todo mundo. E aí o cara deu risada, assim, ele falou, moça, né, mas como assim, né? Aí eu falei, cara, arranja alguma coisa para a gente fazer, a gente trabalha na cidade, a gente cria bancos, a gente melhora aí, a gente pode dar aula nas universidades. E no final ele falou, tá bom, vamos fazer isso aí, escreve o projeto. E a gente pegou e escreveu um projeto junto com um instituto que tinha lá, esqueci o nome deles agora, maravilhosos, que eles faziam essa colocação das pessoas da faculdade, inserir em grandes empresas, e começamos a dialogar com eles, e no final o que aconteceu? A gente desenvolveu um projeto com alguns dos designers do coletivo, eram 5 designers, se não me engano, na época, que participaram. Um deles, inclusive, o Hugo França, que é um dos designers mais importantes que a gente tem no país. E quando a gente foi para lá, então a gente fez uma ação unificando todas as universidades de design de Dubai, de Sharjah, e, se eu não me engano, uma de Abu Dhabi também. E nós tivemos, na época, mais de 400 alunos que se inscreveram, 60 que foram selecionados por nós e 16, se eu não me engano, que tiveram a oportunidade de trabalhar junto com os nossos designers para resolver um problema da cidade. E o problema da cidade que a gente escolheu foi o quê? Foi arranjar um lugar para sentar com sombra.
que focasse nos funcionários da construção civil. Então, Dubai, né, um grande campo de construção civil ali, prédio subindo para tudo quanto é lado, e todo funcionário de construção civil, em qualquer lugar do mundo, é aquele cara que acorda muito cedo, na hora do almoço ele precisa dar uma descansada. E a gente não consegue descansar se a gente está embaixo do sol, porque isso também está minando a nossa energia. Então, a gente criou esse projeto que chamava Sit and Shade, que era a criação de bancos para serem explorados pela cidade, né, serem espalhados ali pelas construções civis, feitas a partir de pallet, que era um material que se utilizava, tinha de sobra no país, né, até porque eles recebem muita coisa importada. Uhum. E aí criamos esse projeto e com isso começou uma relação com a gente, com o governo e com os institutos lá. E aí fomos criando outras oportunidades como essa. A gente teve o ano que a Agatha foi, inclusive, que foi o segundo ano, nós desenvolvemos uma participação na feira, que era uma performance, onde a gente começava com o stand vazio e terminava com ele cheio, e a única coisa que a gente tinha no stand para mostrar no começo era um lixo. Então, a gente fez uma coleta dos lixos que tinham ali nos aterros sanitários, de concreto, pedra, vergalhão, e a gente construiu uma sala de estar ao vivo ali na frente de todo mundo utilizando esse material, trazendo esse discurso de como tem coisas maravilhosas na natureza, que ela vai juntando todos os resíduos dela e depois de milhões, milhares de anos, ela transforma em pedras maravilhosas e nós, como seres humanos, em 2 segundos, transformamos essas mesmas pedras em lixo. Então, a gente foi fazer esse resgate, né, para poder trazer de volta essas peças nesse patamar de design art de novo, né? Uau! E com essa coleção, o que a gente acabou tendo uma relação mais carinhosa com o Sheik de Abu Dhabi, que veio, inclusive, até nós, né, nos procurar, porque a gente criou dentro do nosso stand uma sala com trabalho do Marko Brajovic, do ateliê Marko Brajovic, que é um croata radicado em São Paulo, e que era um espaço de contemplação, com uma luminária, e por conta desse espaço ser fechado, um dia as pessoas da feira, sabendo que a gente era aberto a ajudar, a participar, a resolver os problemas junto com eles, vieram perguntar para a gente se incomodava de ceder aquele espaço para que algumas pessoas usassem aquele lugar como um lugar de reza. E a gente falou que, claro que não, a gente ficou emocionado, né? Realmente era um espaço contemplativo. Receber pessoas para rezar ali era a prova de que a gente estava alinhado com o nosso propósito. Então, a gente acabou fechando essa área do stand para visitação, para ceder para o espaço de reza local. Então, o Sheik acabou vindo conversar conosco por agradecer da gente ter recebido eles dessa forma, ter aberto mão daquilo, de uma área nossa, que seria uma área comercial, para que isso acontecesse, e acabou gerando outros frutos. Uhum. Que legal, Olivia. Quer dizer, então a presença e a participação de vocês lá em Dubai foi para somar, né? Não foi só para chegar, expor e vir embora, não. Foi para somar, criar e fazer esse intercâmbio de ideias, de design, Nunca né? foi. Exatamente, assim, o coletivo Amor de Madre sempre veio para somar, sabe? A gente tinha conta, aluguel, IPTU como todo mundo e suas dificuldades de pagar as contas, claro. E em muitos aspectos eu acho que a gente até se perdia, assim, sabe? De ser artista demais, nesse quesito de não entender, né? Que a gente precisa pagar a conta também. Mas sempre foi para somar. A gente fazia questão de receber as pessoas na loja, no nosso stand, de ter essa troca, entendendo que a gente estava ali para educar também, né, e ser educado. Tanto que um dos sonhos que a gente tem, né, é retomar o Coletivo Amor de Madre como um instituto voltado para a educação através do design. Uau! Então me conta o seguinte, como está hoje
o coletivo Amor de Madre? Eu sei que você já tinha me adiantado, né, que concluiu esse ciclo, né, dessa primeira fase, e como é que foi esse processo? Eu sei que teve uma exposição na China, né, que foi um marco, né, de encerramento dessa primeira fase aí do coletivo Amor de Madre. O que você pode falar sobre como é que está hoje? Então, a gente, em 2012, quando a gente foi para Dubai ainda, quando a gente começou essa relação com eles lá, ficou muito claro para a gente de que a gente estava no nosso caminho certo, não sei se era o caminho certo do mundo, mas aquilo que a gente queria, existia esse espaço, e que a gente precisava, então, abrir mão de um espaço físico. A gente já tinha conseguido ser visto por conta do espaço físico, mas estava na hora da gente mostrar que não era um espaço físico, porque existia muito isso, né? Eu sei que é o coletivo, é um lugar lá nos Estados Unidos, e isso não era para a gente o que era o coletivo, ali era o lugar do coletivo, que é diferente. Então, a gente começou esse processo de desmame, e nós resolvemos, então, seguir para esse caminho de começar a fazer desenvolvimento de material, para resolver problemas relacionados ao meio ambiente, né? Sair desse lugar de ficar querendo salvar a Amazônia e não lavar a louça, né? Então a gente resolveu pegar isso na mão e assumir essa vontade nossa de começar a tirar lixo da rua, transformar isso em objetos de design, numa discussão educacional e que... Só um minutinho. Não, pode deixar dormir. Obrigada. Desculpa, amor. Sem Filhos. problema. Sem problema. E aí, em 2000 e... bom, sei lá, já me perdi. Em 2013, acho. 2013, a gente, então, fez uma exposição final, onde a gente lançou um projeto chamado Maré, onde nós iríamos sair à deriva. Nessa exposição foi uma performance onde marcava o último dia do coletivo Amor de Madre como espaço físico. Então, a nossa última exposição foi uma festa de encerramento do coletivo, onde as pessoas eram convidadas a não entrar. Quando você chegava na porta, para você entrar, o coletivo estava inteiro, cheio de lixo. Então, trazia essa representação de como o mar se encontra hoje, né? E fazia essa brincadeira do tipo, não, eu estou te convidando para você sair, não para você ficar aqui dentro. A gente precisa ir para o mundo e levar essas ideias que a gente tem para que a gente possa realmente melhorar, né? Que é o que a gente tem que buscar aqui como ser humano, melhorar. E o Coletivo Amor de Madre também, né, tinha essa aspiração. E aí, no dia 26 de setembro, então, de 2013, a gente fechou a porta, mas, obviamente, a gente continuou seguindo com muitos projetos, inclusive em 13 meses, de 2013 para 2014, nós fizemos, eu acho que foram 13 exposições, sendo que 10 foram fora do país. Uau! Então, assim, a gente fechou a porta, só que não, sabe? Continuamos num ritmo muito frenético, e acabamos recebendo um convite da Bea Lança, que era a diretora da Semana de Design de Pequim, para apresentar a nossa história em Pequim. E a nossa história, para eles, passava por apresentar a cidade de São Paulo, né? Então, dentro dessa discussão de como é que a gente vai apresentar a cidade de São Paulo, como é que a gente vai se apresentar em Pequim, começamos, então, a discutir todos esses pontos de contato e de separação que a gente tinha com a cidade de Pequim, e a gente foi identificando, assim, que a maioria das pessoas, elas falavam para a gente, assim, perguntar para as pessoas, assim, você sabe onde fica Pequim? Aí as pessoas falavam assim, sei, na China. E Beijing, você sabe onde fica? E a pessoa ficava confusa. Então, a gente fazia essas brincadeiras para entender como é que as pessoas viam Pequim, aonde estava Pequim para elas. E a maioria das pessoas, elas se apegavam em duas coisas, que era a distância geográfica e a dificuldade do idioma, né? Uhum. E isso, para a gente, eram as coisas menos distantes que a gente tinha deles. Porque eu tenho certeza que a gente não se comunica só por palavras, e isso sempre foi uma verdade, ainda mais para quem trabalha com arte e design, isso tem que ser uma verdade, né?
E a gente também entendeu o quê? Que distância é essa? Eu estou em São Paulo, você está em BH, a gente está aqui falando agora com a mesma intimidade, graças a essa tecnologia. Então, essa distância, ela hoje ela não é mais uma realidade. A distância que a gente vê é uma distância de intimidade que, às vezes, a gente perde com a pessoa que está do nosso lado. E a gente entendeu também nessa conversa que às vezes, você está sentado no ponto de ônibus e uma pessoa que você nunca viu na vida e talvez você nunca mais vá ver, ela te fala uma coisa e naquele momento aquilo te toca tão profundamente que para sempre vocês vão ter uma conexão. E era sobre isso que a gente queria conversar. Então, a gente soube o quê? Que a exposição em Pequim ia começar 365 dias depois que a gente fechou a porta no coletivo. Então, a gente resolveu fazer essa exposição falando sobre a abertura de uma janela do outro lado do mundo, e a gente acabou criando uma janela que era um pedaço de metal, um pedaço de vidro com um pedaço de madeira, com uma tecnologia instalada dentro, que quando você encostava, ficava uma janela em Pequim, no meio da rua, num bairro de arte, que a gente foi escolhida para ficar lá para fazer a nossa exposição, e a outra ficava em São Paulo, dentro da galeria, dentro do coletivo. As pessoas foram convidadas em São Paulo para visitar a exposição, receberam o convite, só que quando chegavam lá, a gente não estava na galeria. Elas encontravam apenas um texto escrito, ué, cadê o texto que estava aqui? Manda um WhatsApp para a gente, que a gente te conta. E quando elas mandavam o WhatsApp, elas ficavam sabendo que, na verdade, não tinha ninguém para receber elas em São Paulo, porque a gente estava em Pequim. E elas estavam sendo recebidas por esse pedaço de vidro e de madeira. E elas eram convidadas a encostar. E quando elas encostavam, ela ia encostando, encostando, e aí, em um segundo, de repente, se no mesmo momento que você passasse por aquele centímetro, tivesse uma mão do outro lado do mundo, exatamente no mesmo ponto, você sentia um leve tremor muito delicado. E isso, para nós, é intimidade, isso é conexão. É uma coisa que você não explica, mas de repente tem um momento que as duas pessoas se conectam. E é nesse momento que você constrói uma ponte. E isso para nós era o resumo do trabalho do Coletivo Amor de Madre. É isso que a gente fazia. A gente sempre esteve criando pontes. Uau. E a gente trouxe isso nessa conexão. Ao lado dessa janela ficava uma instalação de uma sala, da mesma sala que a gente montou na FAAP, mas obviamente não com os móveis da casa do Amaury, mas móveis que foram coletados e construídos ao longo das ruas de Pequim, da região onde a gente estava instaurado. Por quê? Porque tinha que criar um diálogo com o espaço. Só que criar um diálogo com o espaço, não oferecendo mais do mesmo, mas oferecendo o que eles conhecem com um toque nosso. Né? E a gente ficava o dia inteiro sentado nessa sala e as pessoas iam se aproximando para conversar com a gente, e a conversa ela acontecia por mímica, por desenho, às vezes por palavras também, mas obviamente palavras eram mais difíceis porque a maioria não falava inglês e nós não falávamos mandarim. E tínhamos também outras coisas acontecendo na cidade. Nós montamos uma exposição, na verdade, que ficava no centro da cidade, que, na verdade, era a primeira de todas as exposições nossas na China, que ela era uma versão pocket de uma exposição que a gente tinha feito em São Paulo com o Guto Requeno, Maurício Arruda e o Marco Braiovic, que chamava Fui para São Paulo e Lembrei de Você, e trazia essa discussão de como as pessoas elas têm um asco de São Paulo. Ninguém traz essa camiseta Fui para São Paulo e Lembrei de Você. Se é isso, você vai falar que horror, porque estava trânsito, estava poluído, não é? É muito triste isso, mas porque as pessoas elas não estão acostumadas a ver a beleza na vida, né? Elas não estão acostumadas a realmente entrar nesse processo de deriva artística e se deixar penetrar, e se deixar conhecer e mudar pelas realidades. Então, a gente trouxe um pocket dessa exposição para o centro da cidade de Pequim, e a partir disso, você tinha dicas para ir encontrando a gente aonde a gente estava, com a janela que te conectava a São Paulo, mas num bairro afastado. Na época, toda essa discussão dessa montagem dessa exposição, a Bea, na verdade, ela tinha começado a história convidando a gente para dar uma palestra dentro do museu, num lugar mais hype, assim, onde todo mundo queria estar.
e a gente falou para ela que, em vez da gente dar uma palestra de 1 hora, a gente queria ficar 1 semana falando. Em vez de ficar em cima do palco, a gente queria ficar na rua. E ela achou aquilo meio esquizofrênico. E a gente foi montando, né, a história do que a gente queria, montar a sala, conversar com todo mundo, e ela resolveu desafiar a gente. Ela sentiu que a gente estava desafiando ela, olhou para a nossa cara e falou, tá bom, vocês acham que vocês conseguem conversar com todo mundo no meio da rua? Então eu vou colocar vocês no meio da rua, mas numa rua lá longe. Olha. E a gente falou, perfeito, negócio fechado. E aí, na época, a gente foi procurar o Instagram e falamos para ele, cara, então, a gente está inserido nesse projeto tal, para conversar com essa galera, tem aqui um grupo, né, de um público de alguns milhões de pessoas, aí colocaram a gente longe e a gente pensou o quê? Que a gente poderia usar a estrutura do Instagram, hashtags tal, para falar não só com as pessoas de Pequim, mas do mundo inteiro. E aí a gente criou um projeto chamado When Are You, com essa brincadeira, todo mundo ainda falava, olha, você escreveu a hashtag errada, é Where Are You? A gente falou, não, eu não quero saber aonde você está, eu quero saber o tempo que você está, porque eu posso estar em qualquer lugar do mundo e estar conectado com você, porque a gente está vivendo o mesmo tempo. E aí as pessoas eram convidadas a participar da exposição com a gente. Então você mostrava assim, você comendo com a Clarinha em casa, e você colocava assim, hashtag When Are You e o horário que você estava. E aí, junto com outro artista, que é o Henrique Stabile, a gente criou uma brincadeira, né, que também era relacionada ao trabalho dele, de construção de visual, com fotografias, união de fotografias para criar realidades utópicas. A gente começava a juntar as pessoas que estavam exatamente no mesmo tempo e criar uma nova realidade. Então, a gente encontrava, de repente, você às 12h55 aqui em São Paulo, e às 12h55 tinha um cara andando com o cachorro dele lá na China. Juntava e isso criava uma nova realidade e podia criar-se novas amizades, né? E criava-se essas pontes. Então, todos os trabalhos, eles traziam sempre essa mesma leitura. E aí a gente foi num grupo de 14 pessoas para a China, onde nasceram performances, e tudo muito, muito orgânico. A gente sempre foi muito ruim de registro, sabe? Nós não... o que vocês fizeram com isso? A gente fez um site maravilhoso, a gente tirou fotos maravilhosas, a gente fez exposições maravilhosas. Obviamente, desenvolvemos essa tecnologia, né, da D3, que é um estúdio aqui em São Paulo de tecnologia dos mais maravilhosos do mundo também. Mas o que te falo, assim, o mais rico foi o quê? Foi a vivência, sem dúvida. Sem dúvida. Olívia, mas tem, e eu vou deixar aqui na descrição deste podcast, o pessoal, os ouvintes, vários links aqui da Olívia, que tem documentado em vários vídeos, inclusive essa ação na China, né, da janela, tem alguns vídeos bem legais aí, né? Tem sim. É que eu falo que a gente não, é que a gente tem muito mais. Vou te falar, eu tenho um acervo de fotos e eu realmente quero parar um momento na minha vida e não vou deixar isso para muito mais tarde, não. Eu pretendo nos próximos 2 anos conseguir me organizar melhor para mim mesmo, assim, porque é um prazer tudo que a gente viveu. E quando foi, eu acho que em 2016, se eu não me engano, a SP Arte em São Paulo, a Feira de Arte de São Paulo, abriu uma área de design e convidou a gente para contar a história do coletivo Amor de Madre lá. Foi muito maravilhoso reviver cada uma das coisas que a gente tinha desenvolvido. E aí me deu mais vontade de ter essa coisa dos arquivos, sabe? De ir retomando tudo que a gente fez. Foram muitas coisas maravilhosas. A gente foi para a África do Sul participar da Semana de Design de lá também. Existe um encontro anual, né, de design, que é a Cidade Escolhida. E, no caso, a cidade escolhida, na época, tinha sido a Cidade do Cabo. E eles escolheram uma galeria na Itália, que é a galeria contemporânea mais famosa, que é a Rossano Orlandi. Escolheram uma galeria em Nova York, especializada em design modernista, um museu, um instituto, e escolheram nós
foi o máximo, assim, sabe? De 5 pessoas no mundo, escolheram a gente para definir quem eram os brasileiros que tinham que ser representados lá. Foi muito maravilhoso ter essa oportunidade, sabe? Poder parar, olhar para a história do design brasileiro dentro daquilo que era o nosso diálogo, apresentar lá também. Nossa, foram tantas coisas legais, exposições em museus pelo mundo todo. A gente fez exposição na Austrália, no Japão, nos Estados Unidos, no México. A gente foi embora. Uau, uau. Quer dizer, nasceu lá no ponto de encontro na FAP para o mundo, literalmente, né, Olivia? Olivia, Literalmente, e até hoje somos irmãos, assim, e a gente tem só essa vontade de se reagrupar e continuar esse trabalho que a gente vinha fazendo junto. A gente sempre fala sobre isso. Olivia, agora eu quero saber o seguinte. Eu fiz a lição de casa aqui antes de conversar com você, e eu sei que tem um projeto que você desenvolveu que também, de certa forma, tem uma relação com o seu trabalho lá no Coletivo Amor de Madre, que foi quando você desenvolveu um projeto para a limpeza da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Você compartilhou comigo um pouco sobre esse projeto, falou que inclusive incluía um museu flutuante, é isso? Me explica melhor sobre esse projeto que tem relação com a limpeza da Baía de Guanabara, com o trabalho que você desenvolve hoje com a sua startup de biotecnologia, que aí quero que você entre em detalhe depois, mas me conta sobre essa ação aí de limpeza da Baía de Guanabara, o que aconteceu, enfim, como é que foi? Então, na verdade, esse foi um projeto que nunca aconteceu, né? Ele ficou no mundo das ideias, assim. Oh. Eu tive dentro do coletivo, uma das coisas que a gente fazia era buscar mesmo, né, criar um espaço de intercâmbio, então trazer artistas de fora para cá para trabalhar junto, daqui mandar para outros lugares. E dos artistas que a gente recebeu foi o Alex Yazusa do Estúdio Swine, que é um estúdio maravilhoso. Ele é inglês, ela é japonesa, e com eles a gente desenvolveu um projeto chamado Can City, onde a gente falou, entre outras coisas, sobre a reciclagem de alumínio e sobre o descarte do óleo de cozinha e o quanto isso era poluente. E também sobre quanto esse sistema de reciclagem que a gente tem hoje, ele é uma forma de resolver a nossa economia linear, mas, na verdade, para resolver, a gente é colocar tudo abaixo, transformar tudo em circular, né? E não continuar dando uma sobrevida para lixo. Bom, disso a gente começou a pensar muito nessa questão do óleo na água, né? Fiquei enlouquecida com os problemas que faltavam a sujeira nos oceanos e nos rios. E a Zuz e o Alex, eles estavam desenvolvendo um projeto chamado Sea Chair, onde eles recolhiam o plástico do mar para fazer cadeirinhas. A gente acabou ficando muito próximo por conta dos interesses. Eu amava essa coisa horrorosa, na verdade, né, que é o plástico no mar, mas eu amava esse estudo, né, poxa, o que está acontecendo, como que a gente pode melhorar, fazer parte disso, né? Não é que eu gosto de problema, mas quando eu vejo o problema, me dá essa vontade de solucionar. E aí eu falei para eles, poxa, é maravilhoso esse projeto, a gente precisa ampliar, porque também não dá para fazer 2 cadeirinhas por ano, né? Senão a gente não pode falar que a gente está participando de uma solução. E aí começamos a criar esse projeto gigantesco na nossa cabeça, onde a gente pensou, poxa, olha aí, vai ter Olimpíadas no Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara, é um ótimo momento da gente aproveitar tudo isso como um palanque para chamar a atenção do que a gente está falando. Uhum. E aí saí fazendo o que eu faço de melhor, que é falar, né? Eu adoro falar. Eu falo pelos cotovelos, né? E como no coletivo a gente recebia muita gente interessante, muita gente legal, e nessa troca sempre, eu comecei a pedir ajuda para um monte de gente que eu tinha conhecido lá, e todo mundo foi falando sim. E aí veio o Pedro Porto, que é um cara maravilhoso, que hoje assume um cargo importante no Twitter. Veio a Luísa e o Martini,
da Cubo, só veio gente legal, assim, um monte de amigo meu, o Fê, que é meu sócio, meu irmão, minha irmã. Olha, veio todo mundo falando, não, vamos fazer, vamos fazer. O Marco Braiovic, ele tinha esse projeto de uma escola flutuante, e a gente foi juntando todas essas vontades e criou essa ideia do Projeto Maré, para que a gente pudesse lançar nas Olimpíadas uma escola flutuante que fosse voltada a essa educação ambiental, pensando também na construção dele, já com esse resíduo que seria retirado pelos pescadores, né? Então, um pescador que não está conseguindo pescar peixe, ele vai limpar a área dele, sendo pago para pescar plástico, que vai ser utilizado como matéria-prima, não passando por reciclagem, mas passando por processos de reuso dele, minimizando essa industrialização também, né? Para que também não tivesse mais poluentes, não entrasse nesse ciclo de muito uso de água e luz. Só que não conseguimos. Eu acho que não era a pauta do dia, eu não consegui chamar tanta atenção quanto eu gostaria, e ficamos a ver navios, literalmente. Veio as Olimpíadas, a Olimpíada passou e não conseguimos levantar o projeto. Fiquei frustrada pra caramba, mas aquela coisa, né? A gente está acostumado a esconder as nossas falhas, né? Os nossos erros. A gente só fala daquilo que foi o sucesso, é só o que deu certo financeiramente, né? Mas graças a Deus a gente não fez isso. A gente já tinha se exposto demais, então não dava para fingir que não deu certo. Todo mundo sabia que não deu certo. E por conta disso, eu comecei a receber um monte de ligação, mensagem, e-mail. E aí um dia um amigo super querido, o Hamilton, entrou em contato com a gente, falou, cara, um amigo meu falou para entrar em contato com você, tal, conheço um químico lindo, maravilhoso, faz um projeto incrível, tal. Eu fui lá ver. Fiquei apaixonada pelo que ele fazia, e aí chamei o Fê, que é meu sócio, meu irmão, falei, Fê, vem comigo, vamos ver essa história. E a gente foi Fê e o Lauro, na época, ele estava desenvolvendo esse projeto para absorver petróleo. Então, ele, muitos anos antes, em 2002, ele tinha visto o desastre da Prestige Oil, e ele resolveu que ele não queria nunca mais ver nada tão ruim na vida, tão triste, e ele resolveu dedicar a vida dele a garantir que isso nunca mais acontecesse. E ele passa, então, a desenvolver essa fórmula, que é uma fórmula que, entre outras coisas, ela absorve e biodegrada o petróleo e transforma isso em fertilizante. Passamos a trabalhar junto com ele, e daí nasceu a Fon Life, que é a minha startup de biotecnologia, que desenvolve fórmulas que possam resolver os problemas relacionados ao petróleo e as soluções relacionadas ao petróleo também, né? Porque o petróleo, ele é uma das grandes fontes de matéria-prima para tudo que a gente vê hoje na nossa vida, da fralda ao shampoo, ao asfalto, tudo, né? Plástico, a gente está aqui, todo mundo em casa pedindo comida no delivery, ele vem no saquinho, vem na embalagem de isopor. Então a gente começou a pensar em soluções para toda essa cadeia e acabei me descobrindo na biotecnologia, né? Eu demorei alguns anos na biotecnologia para descobrir que eu trabalhava com biotecnologia, na verdade, porque como eu tinha vindo da arte e me metido no design, eu ainda não tinha entendido, era uma seara nova para mim. E aí a gente começou a mostrar nosso trabalho, e a primeira coisa que o primeiro lugar que abriu as portas para a gente mostrar nosso trabalho, mais uma vez, foi o Oriente Médio. E a gente começou a mostrar nosso trabalho através de uma feira de arte em Dubai. E, então, todo mundo lá mostrando cadeira, quadro, vaso, né, pinturas, esculturas, e a gente ali mostrando uma espuma que absorvia petróleo. Meio deslocado, obviamente, né? Mas a gente criou uma instalação artística junto com o Marco Braiovic, o ateliê dele, toda a equipe dele maravilhosa, para contar toda essa narrativa. E a ideia era, poxa, a gente está aqui com esse negócio maravilhoso na mão, o mundo precisa saber, para que a gente vai contar? Não sei. Vamos contar para quem a gente conhece e gosta da gente. Quem que a gente conhece e gosta da gente? Pô, o pessoal de Dubai. Nossa, e aquele pessoal, o pessoal ainda está relacionado a gente de petróleo. Eles vão saber para onde mandar a gente. E aí fomos. E aí, mais uma vez, estávamos lá em Dubai sendo recebidos para mostrar a nossa novidade. E disso, a gente acabou recebendo um convite para ir para Abu Dhabi e mostrar nosso trabalho na maior feira de óleo e gás do mundo. E foi daí que a gente acabou
começando a se inserir no mercado de petróleo e começamos, de fato, a entender o que a gente estava falando, né? Porque era uma novidade. Passamos a estudar toda essa realidade de cadeias de polímeros, como que funcionam, quem são os players do mercado, quem são os concorrentes, como que o pessoal está fazendo, como que não está, o que acontece depois. E aí, altos e baixos, muita gente legal, muitos obstáculos. E quando a gente estava, assim, para desistir, teve o desastre do Nordeste. Sim, E aí 2019, a né? gente... Isso, em 2019. E um monte de gente começou a ligar para a gente. Como vocês não estão lá? Como vocês não estão lá? E a gente não estava lá, porque a gente não tinha conseguido financiamento, a gente não tinha conseguido todos os protocolos do IBAMA. Infelizmente, o Brasil, historicamente, é um país que ele vende dificuldade, ele cria dificuldades para vender facilidades, né? Então, para uma microempresa, para uma startup, é muito difícil. Você não tem caixa para você bancar um consultor para te ajudar a entender o que você precisa. Então, você fica patinando. E isso aconteceu muito com a gente. E, obviamente, o mercado internacional estava ávido por aquilo que a gente estava oferecendo, só que a gente tem a Petrobras aqui. O pessoal falava para a gente, pô, mas a Petrobras não recebeu vocês? E aí você ficava meio naquele lugar, assim, né? Que a gente sabe dos nossos problemas. Então, a gente estava quase desistindo. Quando aconteceu isso, a gente falou, cara, a gente não pode desistir, porque a gente não está fazendo isso pela grana, a gente está fazendo isso porque a gente acredita nessa parada. E a gente precisa fazer isso acontecer, até pelo Lauro. A gente tinha assumido um compromisso, sabe? Eu olhei na cara dessa pessoa e falei para ele que ele era um gênio e o mundo precisava saber. E que eu ia mostrar isso para o mundo. E aí a gente pegou, comprou uma passagem de avião. Na época eu estava amamentando, então foi só o meu sócio, que também deixou uma filha pequena aqui, e foi para a Ilha de Boipeba, que era uma região que a gente tinha amigos, e a gente se ofereceu para ir lá ajudar. Enfiamos 30 quilos de material nas costas e fomos, e começamos a usar essa rede, né, Facebook, de Instagram, de tudo isso, para poder se comunicar com as pessoas que estavam participando desse desastre. E, obviamente, quando ele chegou lá, né, o negócio super funcionando, dando certo, aquela emoção, né, a flor da pele, né, porque vir uma onda com uma placa de petróleo cair em cima de você não é uma coisa fácil. Nossa. Né? Mas, obviamente, em certo momento, um cara olhou para a cara dele e falou, você tá louco? Vocês não têm certificação para estar aqui, entendeu? Vocês não podem estar fazendo isso. Né? E aí ele falou, você pode ir preso. Aí, na época, ele ainda me ligou e falou, a gente está disposto a ir preso? Né? A gente tem que pensar sobre isso. Né? Aí teve até advogados que falaram, não, a gente está aqui com vocês, se vocês forem, tá? E aí, só que o que aconteceu? Então ele pegou e começou a criar outros protocolos. Então você imagina que, por exemplo, um desastre ambiental, ele vai criando milhares de outros desastres. Então o pessoal da limpeza usa bota, usa máscara. A gente está vendo isso, está todo mundo usando máscara e agora está lá, cheio de máscara nos rios, cheio de máscara nas ruas, né? Então, essa é a mesma realidade num desastre de petróleo. Todos esses EPIs vão sendo contaminados, eles vão sendo descartados, e aí vira um outro desastre, e ainda tem um outro problema que você está numa ilha, você não está aqui em São Paulo que você desce e compra material. Você está num lugar onde você não tem acesso a essas coisas. Então, se você descartar, você vai ficar sem. E aí ele criou um protocolo lá de limpeza dos equipamentos de proteção individual com o nosso material para que isso pudesse ser sempre reutilizado sem trazer a toxicidade. Então a gente foi criando esses protocolos de suporte até que, em certo momento, um cara, né, oficial, virou para o meu sócio e falou, olha, acompanha a gente aonde a gente não conseguir limpar, você limpa. E se você conseguir tirar das pedras, você me chama para eu ver. E daí ele começou a dar show, sabe? Jogava na pedra, saía todo o material. E foi lindo. A gente conseguiu recuperar muito do material que estava ali na ilha. O FON, ele trabalha com micro-organismos que vão absorvendo o petróleo, inocula ele, e depois transforma ele em fertilizante.
E é tipo uma esponja orgânica? Como é que é Ele é uma o... espuma. É uma espuma? Ele é uma resina líquida que, uma vez expandida, ele ganha um formato como um isopor e a gente floca ele em várias gramaturas. Quanto mais fino, mais ele absorve, porque ele tem mais áreas de contato. Olivia, e o nome Phone Life, qual que é o significado do nome? Me explica. Olha, quando a gente foi buscar esse nome, a gente queria trazer um pouco da narrativa de como ele foi construído, né? O Lauro, o gênio que construiu essa formulação, ele é uma pessoa muito adepta da meditação e ele conta para a gente que todos os dias ele chegava no laboratório dele e iniciava uma respiração, entrava nesse processo de meditação e ele pedia o quê? Para que ele entrasse no fluxo junto com as moléculas para entender como é que elas caminhavam. E aí ele brinca que ele entendeu que o óleo e a água, eles não se separavam porque eles nunca tinham se juntado e que não dava para você separar de quem você nunca casou. Então ele primeiro entrou nesse processo de unificar o óleo e a água para entender como eles interagiam para depois caminhar cada um para o seu lado. Então eu queria trazer essa relação da meditação, esse processo de integração com a natureza na construção do nome, né? Então todo o processo do FON ele foi feito pensado no ciclo da natureza. Então assim, a biodegradação dele completa acontece em 28 dias, como o ciclo lunar. Então tudo isso era o que guiava a gente na busca desse nome. Eu sou uma pessoa que estudei etimologia através do meu pai desde pequena e sempre trazia tudo que você perguntava, ele falava assim, vamos buscar a etimologia, Uhum. né? Lia dicionário com ele. E aí nessa busca de dicionário eu descobri que espuma, que em inglês é foam, na hora que você vai buscar no dicionário ele é escrito com OHM, como on. E o on é isso, né? Ele é o começo, meio e o fim, ele é o tudo, né? E era exatamente isso que a gente buscava mostrar no FON também. Isso associado à nossa realidade contemporânea, aonde o que é tudo para a gente hoje? Tudo para a gente é um smartphone, né? Então você usa aí seu smartphone, você usa o seu computador de bolsa, ele é um tudo. Ele tem tudo que você precisa e se você não tiver, você baixa um aplicativo e ele passa a ter também, né? E o seu smartphone funciona como? Ele funciona num toque de 3 segundos você resolve tudo. Por que não é em 3 minutos? Porque a gente é imediatista, a gente não quer 3 minutos. A gente quer 3 segundos, eu quero que tudo se resolva agora. Então, o FON como espuma também foi buscar ser imediatista. Então, na hora que ele entra em contato, ele resolve tudo. Pá! Então, assim, entrou em contato, ele já absorve tudo, já dá aquela inoculada, não vai mais ter problema. Só que aí depois ele entra no fluxo da vida e da natureza para que tudo se regenere e que possa voltar para criar uma nova vida dentro desses 28 dias. Por isso, Foam Life. Ah, adorei, hein? Adorei o nome. Tava curioso para te perguntar sobre isso. E Olivia, eu sei que você, dentro desse a sua startup de biotecnologia, também tem uma parceria com uma empresa que é Oca Biotecnologia, que são as embalagens, né? Como é que é essa sua parceria com a Oca? O que você podia me contar? E depois eu quero saber do Barbita na Rua, mas vamos agora fechar aqui com o Oca Biotecnologia. A Oca, ela é uma empresa que ela começou numa pesquisa 21 anos atrás da Érica Cardoso, que é uma pessoa genial, assim, realmente para mim é um privilégio estar trabalhando com ela. A gente conheceu ela numa feira alguns anos atrás, chamada Sustainable Brands, e eu fiquei encantada ali, né, com o processo todo de trabalho dela. Então, basicamente, ela usando fécula de mandioca e fécula de mandioca brava e água, ou seja, não tem nenhum aditivo petroquímico no produto dela, ela criou esse processo de transformação dessa massa em um produto final. Só que assim, para criar isso, ela teve que criar todo o processo da massa, todos os maquinários
para que façam isso ser possível, cada produto. Então, assim, é um caminho muito longo que ela percorreu nesses 21 anos, dos quais 7 ela está no mercado. E a gente, na época que a gente se conheceu, a gente ficou um pouco nesse namoro, um interessado pela tecnologia do outro, tal, mas não aconteceu nada na época, né? A Érica é uma pessoa muito diferente de mim e do meu sócio, o Fernando, que o Fernando é tão expansivo e falante quanto eu. E, inclusive, a gente até brincava, a gente brinca ainda, né? Que a gente tem esse problema de ser igual demais e tá faltando alguém aqui que seja diferente, porque no final a gente acaba não se completando, né? Uhum. E a Érica, ela é uma pessoa muito diferente da gente, com predicados muito diferentes também, e que a gente via que a gente podia se ajudar, né? Ela tem muitos conhecimentos técnicos e a gente poderia ajudar ela em toda essa parte comercial, de comunicação. Então, a gente sempre tinha essa vontade de ter essa troca de figurinha mais perto, mas que logo que a gente se conheceu, na verdade, eu engravidei, meu sócio foi pai também, então se perdeu, né? E aí isso se mistura com a Marmitas na Rua também, que foi um chamado, assim, porque com a pandemia a gente começou a fazer o processo de entrega de marmita na rua, e toda hora olhando aquela marmita de isopor me dava um nervoso, e eu tentava não pensar nisso, porque eu entendia que aquilo era o que era, entendeu? E a gente estava fazendo uma coisa maior, que era poder alimentar as pessoas, poder ajudar um micro-restaurante a passar o dia, né? A conseguir fechar as contas, né? Porque ninguém vai ficar milionário vendendo marmita, mas vai dar para pelo menos ajudar a não ir à falência, que é a realidade que a gente está vivendo hoje. E aí toda hora olhando aquilo, então eu acho que assim, eu chamei tanto a ECA, foi um processo de atração, sabe? Que até em certo momento ela me procurou. A gente começou essa troca de figurinha, né? Poxa, a gente podia trabalhar junto, né? Queria fazer uns testes com a sua tecnologia, tal. Aí eu comentei com ela que não dava no momento, que por conta da pandemia a gente também não estava produzindo, né? Porque foi a realidade de todos, né? Todo mundo teve que dar uma parada, né? Está inclusive faltando insumos no mundo nesse momento. Uhum. Mas eu falei, mas me dá uma oportunidade, eu queria tanto trabalhar com a Oca. Eu falei, deixa eu fazer seu comercial, né? Deixa eu fazer parte do seu time. E ela aceitou a gente. E aí começamos, então, a trabalhar com a Oca. E aí, espaçosos que somos, né? A gente chegou de fininho e agora já tô até dando bronca nela, né? Porque eu sou assim. Mas me explica, as embalagens da Oca, elas já estão sendo utilizadas no Marmita na Rua ou você está testando, vocês estão também aproveitando essa oportunidade dessa ação solidária do Marmita na Rua para testar alguns das embalagens? Como é que é essa relação Não, aí? a gente ainda não está usando, a gente segue servindo em embalagens de isopor e de alumínio, não estamos usando ainda a embalagem da Oca. É uma coisa que ela ainda mora na minha cabeça e eu pretendo conseguir, para os próximos 2 meses, fazer essa mudança, né? Até pelo tempo de que a gente já estava, né, com essa operação acontecendo, a Oca está entrando nesse mercado de takeaway, né, de delivery agora, né, porque a Oca também, o que acontece? Toda a estrutura dela era focada em eventos, principalmente pessoas que queriam fazer degustação para mostrar o seu produto sem criar esse resíduo que a gente sabe, né, evento é lixo até não poder mais. Então, existia um mercado muito bem posicionado da Oca dentro desse segmento. Só que aí vem a pandemia e pá, né, dá aquele tapa na cara de todo mundo e todo mundo pega e começa a puxar seus cavalos e mudar a sua direção. E isso também aconteceu com a Oca, que já tinha esse interesse, esses desenhos para entrar na linha de delivery, só que ainda não estava pronta para isso. Agora tá. Então, Perfeito. a gente está entrando no mercado com delivery nesse momento. E a gente começa, obviamente, atendendo os nossos clientes, né? Porque precisamos de dinheiro também. E no segundo momento, que eu espero que seja uma transição muito rápida, a gente possa sim inserir isso no Marmitas na Rua. Menor quantidade de o caminho isopor. natural que todo mundo vai ter que seguir, né?
Obviamente, para a Oca, que é pioneira nesse desenvolvimento no mundo, você olha e fala assim, pô, tô 21 anos nessa, né? Só começou agora. É duro, né? Mas, ao mesmo tempo, também é lindo que a gente está vendo isso acontecer, né? Pô, vivenciar essas mudanças, né? É maravilhoso. E a colocar em embalagem da prática, Oca né? hoje é a única embalagem comestível. E Olivia e ouvintes, importante registrar que todos os links, todas as, né, o que a Olivia está contando aqui, eu preparei um relatório de links aqui da Olivia bem legal aqui para todos os ouvintes acessarem, tanto no site do podcast Outra Visão, quanto na descrição do podcast. Então, tudo que a Olivia está falando aqui, viu, Olivia? O ouvinte pode já acessar lá e clicar, porque vai ter o site da Oca Biotecnologia, da FON, ou as coisas do Coletivo Amor de Madre, tem muito material, você produziu muita coisa. E agora, Olivia, eu queria ir caminhando para o nosso final, que assim, a conversa está uma delícia, está muito boa, querendo que você contasse e reforçasse a mensagem aqui do projeto Marmita na Rua, que é um projeto encabeçado pela Ágata, sua irmã, que contou aqui no ano passado, no episódio 29 aqui do podcast Outra Visão, como nasceu o projeto e como que ela colocou em prática, né? Segundo ela, começou a ligar para um monte de gente, ela incomodada com a situação, né, de ver muita gente já passando fome, muitos amigos, donos de pequenos restaurantes, tudo precisando movimentar a cozinha, enfim, ter esse fluxo de caixa, esse fluxo de trabalho, e uma coisa vai gerando outra, né? E aí, de repente, a gente o projeto Marmita na Rua já completou um ano, tá aí bombando com mais. Agora eu não sei dizer a quantidade de. A gente está há 55 semanas, a gente já conseguiu 200 mil reais de doação e já entregamos, acho que 24 mil marmitas, alguma coisa assim na rua, fora milhares de outras coisas que a gente colocou nesse loop, né? Porque a ideia era trabalhar em rede, né? Na verdade, não era a ideia inicial. A ideia inicial era, minha irmã acordou um dia e falou, gente, a gente precisa ajudar. E ela veio, entrou e falou, Lívia, a gente precisa fazer alguma coisa, eu tive um sonho, um anjo falou para mim que eu não preciso ter medo, nada vai acontecer comigo se a gente for ajudar. E, de fato, né, a gente sabe, né, que essa troca humanitária é a coisa... a melhor coisa que a gente tem, assim, não, tem uma frase que eu amo, mas em inglês ela funciona melhor, que é a giver never goes without, né? Então, quem doa nunca fica sem. Né? Então, a Ágata, ela veio com essa proposta para mim, falou, pô, a gente compra de restaurante, entrega aqui e tal, enfia no carro. Eu acho que o toque que eu dei foi olhar para a cara dela e falar, irmã, você não entra numa comunidade assim, no meio da Cracolândia e sai andando, distribui marmita, você tem que falar com uma liderança local. E aí, em um dia, ela arranjou esse pessoal da Instituto Sonho, que trabalha junto com o Extreme Impact, que é uma outra ONG também, que estava entregando, tinha começado um dia antes da gente. E aí a gente se juntou, começou a entregar com eles, depois a gente se juntou com um outro amigo meu no Capão Redondo, começamos a entregar com eles, e aí foi indo. E agora a gente já tem mais de 10 restaurantes que trabalharam com a gente, alguns coletivos, algumas ocupações, e bora entregar marmita. Inclusive, Olivia, eu vou te adiantar o seguinte, que em breve vamos receber aqui no podcast Outra Visão a Joana do Instituto Sonhe, o Paulo do Aue Coletivo, o Edemas também vai vir aqui no podcast, todos para contar sobre seus projetos, seus trabalhos e sobre o trabalho com Marmita na Rua, uma forma aqui do podcast de ajudar também a divulgar e registrar essa ação tão importante que vocês estão fazendo. Ah, que delícia. Olha, o Paulo está entre as melhores pessoas do mundo, ele é um querido, você vai amar falar com ele. O Edemos ainda não tive a oportunidade de conhecer, a Joana é a da ONG, eu tive outro dia, inclusive, porque está difícil, né, a gente em quarentena, ver as pessoas, mas são todas pessoas que cada um foi ajudando com o que podia, né? Ah, eu faço quadro. Oh, acordou, meu amor. Meu amor acordou, tá vendo? Então, a gente vai cada um fazendo aquilo que está à sua mão. Calma, tá tudo bem, meu amor. Com quantos aninhos que ela tá? Com quantos aninhos?
Ela está com 2 anos. Nikita. Olivia, então eu queria encerrar aqui, primeiro agradecendo você muito pela confiança, por prestigiar aqui o podcast Outra Visão, por contar essas histórias maravilhosas, incríveis. Assim, foi incrível, posso dizer que foi muito legal, Olivia. Também quero agradecer a todos os ouvintes, né, que nos acompanharam até aqui. Obrigado a todos os amigos da Olivia, a família Yassudo Faria, a todos que acompanharam até aqui. Deixe uma mensagem, um recado para os nossos ouvintes. Ai, gente, é sempre difícil, né? Esse momento do recado, mas olha, o meu recado é: o problema e a solução do mundo somos nós. O problema e a solução do mundo somos nós. Não adianta a gente falar, ai, que horror, aquele desastre na British Petrol, no Golfo do México. Deixa eu te contar, querida, você é um desastre diário na sua casa. Né? Ai, eu não consigo resolver o problema do mundo. Ninguém precisa resolver o problema do mundo. Você pode resolver o do seu e o da pessoa que está do lado, e já é muito. E isso já é incrível. E com a Marmita, a gente tem visto uma coisa muito maravilhosa, que a gente tem recebido doações de todos os valores. E às vezes eu recebo doações de R$2. E é muito maravilhosa essa doação de R$2, porque eu sei que é uma pessoa que ela sabe que o que ela tem para fazer faz diferença sim. Não, ela não fica naquele lugar, putz, eu não consigo nem comprar uma marmita inteira, então nem vou dar, porque eu não posso ajudar. Todo mundo pode. Todo mundo pode, sim, resolver o problema do mundo. Exatamente. Então, com uma mensagem bacana da Olivia, finalizamos mais esse episódio do podcast Outra Visão. Um beijão para você, Olivia, para o Pedroca, para a Nikita e para toda a sua família, tá bom? Um beijo! Para a sua também, lindão. Um beijo! Tchau!